A cidade de Feira Grande tem pouco mais de 22 mil habitantes e a ocorrência de uma doença rara entre a população tem chamado a atenção. O índice de registro desses casos colocou o município em segundo lugar no país, com o maior número de incidências da doença de Huntington. Veja agora na reportagem do Ivan Lemos. A varanda é o único lugar para onde Dona Ediselma pode ir aos 57 anos de idade. Os passos dela são acompanhados da filha, Aline. Há cerca de 10 anos, ela trabalhava como gari. Foi quando o corpo começou a apresentar movimentos involuntários. Percebeu no andado, tipo na mania que fica nas mãos, nos pés. Os movimentos. De 2 anos para cá, a situação da Ediselma se agravou, com dificuldade para comer e para falar. Qual o nome da senhora? Edson. Qual o sobrenome? Sam. Quantos anos a senhora tem? 5 anos. Sei quanto. Que anos? Sei não. A doença de Huntington é rara e hereditária. A probabilidade de passar dos pais para os filhos é de 50%. Os sintomas aparecem entre os 30 e 50 anos de idade. A Aline está com 37 e tem medo de fazer o exame que pode resultar no diagnóstico. Porque se descobrir, eu acho que acabou tudo a minha vida. Porque eu não quero descobrir agora que eu tenho. A não ser futuramente, né? Que como ela é minha mãe, eu sou filha dela, os filhos têm correm o risco de ter, né? Tanto eu como meus irmãos. Mas no momento, agora, eu não quero fazer o exame, não. O Valmir se formou em fisioterapia há 1 ano e é voluntário na Associação Brasil Huntington desde 2017. Ele morava perto da Dona Ediselma e decidiu fazer a faculdade porque viu desde mais novo os casos da doença em Feira Grande. Pesquisador na área, ele confirma que a preocupação da Aline faz sentido. Devido a você descobrir a doença e aí os fatores mais psicológicos, né, acabar adiantando a fase de início de sintomas, tanto cognitivos quanto psiquiátricos. Mas há estudos que indicam isso, mas não é também nada comprovado. Mas na prática clínica, a gente observa muito isso, o medo, o receio desses pacientes fazerem um teste genético e acabar adiantando a sintomatologia da doença. A Dona Ediselma tem 9 irmãos. Ela e mais 4 já tiveram um diagnóstico positivo da doença. Um deles é o Paulo, 43 anos. Foi diagnosticado aos 30. Há 2 anos não levanta mais da cama. Outro irmão é o Luciano. Veja a dificuldade que ele tem para vestir a blusa. A doença está evoluindo há 6 anos no corpo dele. A prática de esportes que tanto gostava ficou na recordação. O que o senhor fazia antes que agora o senhor não consegue mais fazer? Eu jogava bola, sou alegre, animador, amo o ginásio, aí gostei. Pouco se ouve falar sobre a doença de Huntington, mas os casos aqui em Feira Grande colocam a cidade em atenção. São 23 pacientes em tratamento e esses números fazem do município o segundo do país em prevalência da doença. Pesquisas desenvolvidas pela Associação Brasil Huntington, que auxilia esses pacientes, apontam que 10 pessoas a cada 10 mil moradores têm a doença na cidade do Agreste Alagoano. O município de Senador Sá, no Ceará, é o primeiro na taxa de prevalência. Mas qual o motivo dessa alta incidência por aqui? Há 2 fatores principais. Se a gente for pegar um fator histórico, a gente vê a consanguinidade acontecendo, né? O casamento entre familiares de 1º e 2º grau. Então, atualmente, o que a gente observa? Que o número grande de casos da cidade se deve à falta de aconselhamento genético. As pessoas têm a doença e aí vão tendo filhos, esses filhos vão entrando em risco e chega a 30, 40, 50 anos, eles acabam por manifestar os sintomas da doença. A neurologista Alice Cavalcante explica que não há maneiras de prevenir o desenvolvimento da doença se a pessoa já tiver a genética hereditária. Como é uma doença com alteração no gene, então se o pai tem, ele tem 50% de chance de transmissão. Então é muito importante o aconselhamento genético,
Como a gente se estiver na família e existir um casal que queira ter filhos, é importante fazer esse aconselhamento genético, porque hoje na medicina a gente já tem a possibilidade de fazer a fertilização in vitro, através de embriões. Como assim? A gente seleciona os embriões que não tenham aquele gene que vai fazer a doença se manifestar. E aí você consegue ter filhos saudáveis. Aqui em Alagoas, a associação que acompanha os pacientes se preocupa com a situação em outras cidades. No estado de Alagoas, além de Feira Grande ter essa incidência naquela região, acaba que a doença vai se capilarizando a partir do momento que as famílias vão crescendo, vão se expandindo e vão chegando a outros municípios. Hoje a gente tem registrado casos em várias outras localidades do estado, desde Maceió a outros municípios do interior. Os estudos ainda não foram capazes de identificar a cura da doença de Huntington. Medicamentos para desacelerar a evolução custam muito caro e não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Enquanto nada se pode fazer para evitar os sintomas, voluntários como o Valmir pesquisam e auxiliam numa melhor qualidade de vida dos pacientes. O nosso trabalho enquanto pesquisador está sendo feito, porque a gente mostra os dados para gestões municipais, por exemplo, de que esses pacientes existem, eles precisam de determinadas necessidades e quando conseguem essa necessidade, a gente fica, que legal, que bom que isso está acontecendo. Minimiza a carga emocional que a doença já tem pro paciente e também pro familiar. Eu falo direto para meus filhos, que eu tenho 3, né? Eu falo para eles, cuide de mim, porque futuramente, mesmo que eu não queira, eu vou ter, né? Que é de família. Eu digo, cuide de mim, que nem eu tô cuidando dela. Não me abandone.